João 14, versículo 1 ao 3. Quem achou diz um amém bem forte. Amém. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu queria, irmãos, falar com a igreja nesta noite sobre o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus. Meditando nesse texto nessa tarde, este versículo de número 3 ficou muito evidente em meu coração, e se a gente colocasse um tema, na mensagem, seria: virei outra vez. O Senhor Jesus, quem nos fez essa promessa de voltar para nos buscar, e essa é a nossa maior esperança. Nós vivemos em um mundo, irmãos, marcado por despedidas. Pessoas vão, promessas são quebradas, planos mudam. Talvez uma das maiores dores do ser humano seja a incerteza do reencontro. Mas em João 14, Jesus, prestes a partir, faz uma promessa diferente de todas as outras. Jesus diz: eu vou, mas voltarei. Essa promessa, irmãos, não é simbólica, essa promessa não é uma metáfora, essa promessa é literal, é pessoal, é inevitável. Jesus irá voltar. Como diz o hino 300 da harpa cristã, essa é a nossa esperança, irmãos, e maior esperança da igreja: Jesus vai voltar. Quando olhamos para as páginas do Antigo Testamento, nós vemos que a Bíblia gira em torno da promessa de um Messias que viria em carne para livrar Israel, para redimir Israel. A expectativa é que o Messias da linhagem de Davi viria. Essa expectativa se cumpre quando nós lemos João capítulo 1, quando o evangelista diz da seguinte forma: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, mas o Verbo se fez carne. A promessa messiânica de Gênesis 3,15 se cumpre em Jesus encarnando, vindo à terra, para dar seguimento ao plano da redenção. No Antigo Testamento, esta é a promessa mais evidente, o Messias que viria da raiz da mulher, o Emanuel, como diz Isaías capítulo 7, versículo 14, o Deus conosco. Mas quando a gente chega nas páginas do Novo Testamento, nós vemos que a maior promessa se torna outra. A maior promessa que nós temos agora, irmãos, é esta. Repito o que já falei aqui: Jesus irá voltar. Um dia Jesus foi assunto aos céus, e Atos capítulo 1, versículo 11 confirma isso. O texto diz assim: o anjo chega e os galileus estavam olhando para cima. Ele diz da seguinte forma: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, virá, voltará, assim como para os céus o vistes ir. Posso falar uma coisa para os irmãos aqui nesta noite: a volta de Jesus não é um mito, não é uma história, se trata da maior esperança da igreja. Jesus um dia voltará para nos buscar. Quem tem essa esperança e essa alegria? Só que esta promessa de Jesus revela 3 verdades poderosas sobre a sua volta, e quero citar elas para os irmãos aqui nesta noite. A primeira verdade que esta promessa cita, deixa para nós, é o seguinte:
A promessa da volta de Jesus é uma promessa para acalmar os nossos corações. João 14, o texto diz: não se turbe o vosso coração. Quando Jesus fala essas palavras, os discípulos estavam com o coração aflito, o coração doendo, com medo da partida do Mestre. Só que Jesus olha para eles e lhes oferece esperança. Vocês não precisam ficar tristes, porque eu vou para o Pai, mas voltarei para lhes buscar. A promessa da volta de Jesus é o remédio para os corações ansiosos. Eu sei que muitas coisas na nossa vida cotidiana nos deixa ansiosos, mas você precisa acender a chama desta esperança em seu coração. Por mais que as lutas diárias nos deixem ansiosos, irmãos, Jesus um dia rasgará os céus para levar a sua igreja, a sua noiva, para morar com Ele, e as ansiedades que temos ficarão para trás. As dores que vivenciamos ficarão para trás, porque um dia nós nos encontraremos com o Senhor Jesus. As páginas do Novo Testamento, irmãos, giram em torno disso. Quando você olha para o Novo Testamento, nós vamos ver mais de 300 menções sobre a volta de Jesus. Paulo cita a parousia, a volta de Jesus, por mais de 50 vezes. Existem capítulos inteiros no Novo Testamento que só falam da volta do Senhor Jesus. Mateus 24, Marcos 13. Cartas inteiras dedicam o seu tempo para falar da volta de Jesus. As cartas aos irmãos em Tessalônica, por exemplo, só falam deste assunto. A mensagem era muito clara: Jesus morreu, Jesus ressuscitou e em breve Ele voltará. Esta mensagem ficava tão evidente no coração da igreja primitiva, que eles não buscavam outras coisas, além de esperarem com fervor a volta de Jesus. Nós, infelizmente, irmãos, vivemos dias que o nosso coração está inclinável demais às coisas que a gente pode receber. Amamos mensagens que falam sobre coisas, mas a igreja primitiva não estava ansiando por coisas, eles estavam ansiando por ouvir um som, o som da trombeta soar. A oração da igreja primitiva precisa ser a nossa oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem vive esperando Jesus voltar, vive de forma diferente, não vive brigando por coisas fúteis. Quem vive esperando a volta de Jesus, não briga por nada aqui, porque a gente está aguardando, aleluia, o maior evento que este mundo presenciará. Jesus vai voltar para nos levar para o céu, aleluia. Esta promessa serviu e serve para acalmar os nossos corações. O segundo ponto que cito aqui, irmãos, é o seguinte: esta promessa sustenta a igreja no momento da espera. Jesus disse: não se turbem os vossos corações, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus olha para os discípulos e diz: eu estou indo preparar-vos lugar. Entre, irmãos, a promessa da volta de Jesus e o seu cumprimento, me escute com atenção, existe o tempo da espera, é o tempo que nós estamos vivendo. Há um intervalo entre a promessa e o seu cumprimento, é o tempo da espera. Neste tempo da espera surgem alguns desafios: a impaciência de muitos crentes, a inconstância de muitos crentes, o esfriamento espiritual de muitos crentes, porque a gente vive, irmãos, às vezes, como se Jesus não fosse voltar mais. Mas há um alerta do Espírito Santo para a igreja nesta noite. Irmãos, você já parou para pensar, se hoje fosse o nosso último culto,
culto? Será que este culto vai chegar ao fim mesmo? Será que o pastor vai chegar ao momento de dar a bênção apostólica aqui? Quem dera, irmãos, este culto não terminasse. Quem dera este culto não chegasse ao momento da bênção apostólica, porque o nosso coração precisa estar com a esperança da volta do Senhor Jesus. Quem dera fosse agora. Só que neste período da espera, muitos têm se esfriado, mas a Bíblia sempre trata o arrebatamento da igreja com um sentido de urgência, um sentido de eminência. A palavra vinda mesmo no seu original, parousia, traz a ideia de iminência, de expectativa constante. E em Apocalipse, quando o Senhor está ditando as cartas a João, ele diz por diversas vezes: eis que venho sem demora. Não é tempo, irmãos, de perdermos tempo, não há tempo de arrumarmos as coisas. Precisamos estar prontos para o momento da volta do Senhor Jesus. A igreja em Paripe, eu acredito que está adornada, está preparada para o momento do casamento com o noivo Jesus Cristo. Quem está ansioso por este momento, irmãos? Quem anseia por este momento? Nós queremos a vinda do noivo, que seja logo, irmãos. Aleluia. Eis que venho sem demora. A igreja do primeiro século acreditava nisso com tanta força, que nem sendo colocados à morte, eles se abalavam nesta esperança. Apocalipse 2, versículo 10, a carta à igreja de Esmirna nos mostra a primeira perseguição ferrenha que a igreja do primeiro século enfrentou. A igreja em Esmirna recebeu a carta que dizia o seguinte: vocês sofrerão uma tribulação de 10 dias, sejam fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós louvamos um hino que fala sobre este contexto. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena. Foi neste contexto da carta aos irmãos de Esmirna que os crentes foram lançados às feras nas arenas. Foi neste contexto que, quando os irmãos, meu pastor, eram lançados para as feras devorarem os irmãos, os crentes corriam em direção à morte, corriam em direção às feras, porque eles acreditavam que a morte seria uma passagem mais rápida para se encontrar com Jesus. Nem a morte sendo colocada à frente dos irmãos abalavam a fé que eles tinham de que Jesus iria voltar para buscá-los. Eles estavam convictos que, se Jesus não voltasse, mas a morte viesse, eles já iriam encontrar o noivo, eles já iriam ver o rosto do noivo, eles já iriam se encontrar. Levante as mãos para receber esta palavra, irmãos. Eu não vim hoje aqui pregar sobre vitórias materiais, eu não vim falar sobre nada neste âmbito terreno, mas eu vim te lembrar: o seu nome está escrito no livro da vida, e quando a trombeta de Deus tocar, você vai subir para os céus. Só quem vai subir, levante as mãos para adorar ao nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Amanda Camandora Súria. Que o Espírito Santo te abrace aqui nesta noite, para que a esperança continue acesa em nossos corações. Não temos nada a perder neste mundo, não temos nada a ganhar neste mundo. Como disse Paulo, se morrer para ele era lucro, era ganho. Para a igreja é da mesma forma. Se Jesus voltar hoje, a gente não fica precisando, meus irmãos, de nada aqui nesta terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Foi neste contexto, irmãos, da carta à igreja em Esmirna, que o bispo de Esmirna foi preso pelo imperador de Roma. Colocado em uma praça pública, Policarpo foi impelido, obrigado a negar Jesus. Mas ele olha para os seus acusadores, os seus opositores, e diz: há 86 anos,
Eu sirvo o Senhor Jesus, e Ele nunca me fez mal algum. O bispo de Esmina morreu em uma fogueira, mas a sua fé permaneceu firme até o fim. Posso te lembrar de uma coisa, irmãos: o sofrimento que a gente passa só é aqui nesta terra. A dor que a gente sofre só é aqui nesta terra. A enfermidade só nos assola aqui nesta terra. Tudo isso terá um prazo de validade, porque a igreja não vai ficar na terra, ela vai ser arrebatada. Amandarácia camancho é minalmassúria. Aleluia, irmãos, aleluia, 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 nós seremos arrebatados. Aleluia. A segunda verdade da promessa da volta de Jesus sustenta a igreja na espera, porque Jesus disse: eu vou preparar lugar, mas irei voltar para buscar a minha igreja. A terceira verdade que a promessa da volta de Jesus deixa para nós é a seguinte: esta promessa exige de nós uma preparação urgente. No versículo 3, Jesus diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É interessante este texto, porque Jesus está falando que Ele vem, irmãos. No casamento que nós estamos acostumados a ver aqui, no Ocidente, geralmente alguém vai buscar a noiva, O noivo não busca a noiva, o noivo espera a noiva no altar. Mas o casamento da igreja com Jesus, é o noivo quem vem buscar a noiva. Ele não vai mandar ninguém alugar uma limusine, meu pastor, para levar a noiva, não. É o próprio Jesus que vem buscar a noiva. Ele mesmo diz, Ele prometeu e cumprirá: eu vou buscar a minha noiva. Aleluia. Ele não vai mandar ninguém, Ele mesmo virá buscar a sua noiva. Só que há um problema, irmãos, nos nossos dias. Muita gente está esquecendo desta promessa, está com o seu coração focado demais nas coisas da terra. Infelizmente, a nossa visão tem ficado horizontal demais. Perdemos a perspectiva da vida eterna, distrações, apostasia, perdemos o desejo pelo noivo, porque tem gente que projeta tanta coisa e diz: quando eu ficar velhinho, quando eu me aposentar, Jesus volta. Parece que a gente está adiando o casamento. Que noiva adia o casamento? Toda noiva quer que o casamento chegue logo. Todo noivo quer que o casamento chegue logo. Espiritualmente falando é assim, irmãos. Nós precisamos ter esta vontade, este desejo, que o casamento da igreja com Cristo nos ares aconteça logo. Aconteça logo. Eu não sei como é que vai tomar o rumo o Brasil. Eu não sei como é o rumo que o mundo vai tomar, irmãos, mas o rumo da igreja, o destino da igreja nós sabemos: é os céus, é os céus, é os céus, é os céus. Os céus está pronto para a igreja de Deus. Irmãos, se alegre com Jesus nesta noite. Se alegre com Jesus nesta noite. Talvez algumas coisas não dê tempo da gente conquistar aqui. Talvez o consórcio não contemple. Talvez as parcelas do financiamento não sejam todas pagas. Mas se a gente ouvir o som da trombeta, já está bom demais. Eu quero ir para o céu. Tem mais alguém aqui, irmãos, que quer ir para os céus? Tem mais alguém aqui? Sério? Irmão, esta promessa exige de nós uma preparação. É lógico, irmãos, que servir a Deus custa caro. É lógico que renunciar ao nosso eu, os nossos prazeres, custa caro. É muito sacrifício, irmãos, para vivermos para Deus. É uma luta diária, constante. Mas há uma verdade maior nisso tudo: toda renúncia, todo sacrifício, as lutas diárias estão valendo, irmãos, os céus para nós. E nós não podemos perder os céus por nada. O diabo, o mundo, o pecado
pecado está tentando roubar da igreja esta esperança, mas eu não vou perder os céus, os obreiros não irão perder os céus, esta igreja não irá perder os céus, não importa o nível do ataque do inferno sobre as nossas vidas, nós não vamos negociar a nossa santidade diante de Deus, nós não vamos perder os céus. Aleluia, 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 aleluia. Nós não iremos, irmãos, perder os céus. A palavra nesta noite é uma palavra de alerta para os nossos corações. Como estão, irmãos, as nossas vidas diante do Senhor? Os céus é o nosso alvo, os céus é o nosso alvo. A passagem da igreja para os céus já foi garantida na cruz do Calvário. Jesus nos redimiu, nos lavou, nos salvou, para que a gente viva com Ele uma eternidade, irmãos. A eternidade com Deus é o nosso maior objetivo. Tem gente que quer ficar rico, tem gente que quer ir para a Europa, mas a igreja de Deus quer ir para os céus. Nós queremos ir para o céu. Aleluia, aleluia. Jesus voltará, Ele vem, irmãos, Ele voltará, foi Ele quem prometeu que viria, e a sua palavra não cai por terra. Ele virá, irmãos, só que Jesus virá, diferente da primeira vinda. Jesus virá, mas virá diferente como Ele veio da primeira vez, porque na primeira vinda, Jesus veio em humildade, mas na segunda vinda, Ele virá em glória. Na primeira vinda, os homens não o reconheceram como o Senhor, mas na segunda vinda, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Na primeira vinda foi profetizado nas profecias messiânicas, que Ele montaria em um jumentinho simples, mas na segunda vinda, Apocalipse diz, que Ele virá montado em um cavalo branco, na sua coxa está escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Rei da igreja virá, o Rei da igreja virá, o Rei da igreja virá. Amanda Kamandori, Súria Mandarai. Feche os seus olhos. Imagine, irmãos, como será este dia, irmãos, imagine. Eu sei que você deve lembrar de dias felizes que você já vivenciou nesta terra, dias memoráveis, mas pare para analisar um pouquinho, pare para refletir comigo, feche os seus olhos. Este dia vai superar todos os dias felizes que a gente já viveu, porque será o dia em que se cumprirá o que diz a palavra. Ele vai voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos, ouviremos o Senhor nos chamar, pelo nome, irmãos, pelo nome, pelo nome, pelo nome. Tem gente que não te conhece, não sabe de onde você veio, não sabe o seu nome, mas quando o noivo da igreja voltar, Ele vai te chamar, você será chamado por Ele. Oh, aleluia, 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 aleluia. Se alegre com o Senhor Jesus nesta noite. Eu não vim aqui para te emocionar nesta noite. O que a palavra precisa fazer, ela faz sozinha, ela faz sozinha, ela faz sozinha. Se alegre na esperança da volta de Jesus. Eu não vou forçar a barra aqui. Se você se alegra com esta mensagem, abra sua boca e adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós queremos ir para os céus, irmãos. Os céus. Não iremos perder os céus. Não iremos perder os céus, irmãos.
Não iremos perder os céus, irmãos. Não iremos perder os céus. Quando chegarmos nos céus, nós vamos entender, irmãos, que valeu a pena, porque chegaremos lá. Me permita finalizar, irmãos, mas eu preciso citar algo aqui para alegrar mais ainda o seu coração. Nós queremos ir para os céus, porque sabemos, a Bíblia diz, que o céu é lindo, que no céu nós encontraremos coisas maravilhosíssimas, nós sabemos disso. Até louvamos alguns louvores que falam sobre a beleza que haverá ali nos céus. O céu é lindo por algumas coisas que lá nós iremos encontrar. Nós sabemos que no céu nós encontraremos os santos, reconheceremos os heróis da fé, encontraremos os patriarcas, os personagens bíblicos. Isso é muito importante. Nós veremos nos céus a glória de Deus, a luz de Deus. Nos céus não é necessário a fiação da coelba, porque Jesus é a própria luz nos céus. Mas o mais importante dos céus, irmãos, não é o espaço que nós citamos aqui, mas é quem nós iremos encontrar nos céus, porque se Jesus não estiver nos céus, não faz sentido irmos para lá. Nós iremos para os céus, porque lá nós encontraremos o Senhor. Que privilégio será vermos o rosto dele. Muitos artistas tentam desenhar como seria o Senhor. Tem diversas artes que mostram como seria Jesus se ele nascesse na região da África, na região da Arábia, na região ocidental, mas nenhuma dessas imagens chegam à realidade do que ele realmente é. Mas naquele dia nós o conheceremos face a face, nós o veremos. O céu é lindo pelas coisas que nós encontraremos lá. A Bíblia diz que as ruas são de ouros, os muros da cidade são de cristal. Nós iremos para os céus porque os céus é lindo, mas eu também amo isso aqui. O céu também é lindo pelas coisas que lá não tem. A Bíblia diz que lá não haverá mais dor, que lá não haverá mais lágrimas, que lá não haverá mais enfermidades, que lá não haverá mais morte. Nos céus nós não encontraremos algumas coisas que todo dia a gente se bate aqui, porque lá no céu não haverá o que nos aflige nesta terra. O céu é lindo pelo que nós iremos encontrar lá, mas também é lindo pelo que nós não iremos encontrar lá. Aleluia. O que iremos cantar nos céus, irmãos? Cante. Santo, santo eu irei. Oh, aleluia. Cantar quando eu passar. Esse dia chegará, irmãos. Celestiais. Cante. Para sempre, para sempre, para sempre estarei. Oh, juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração. derramando a cama, adoração. Elevas, Sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Me falaram de um lugar. Oh, irmãos, nossa esperança é os céus. De um lugar muito distante. As aflições desta vida irão ter um fim.
as angústias, as tribulações terão fim, irmãos. A reinar, onde o Todo-Poderoso está, Assim. assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso. Vamos fazer um coral bonito agora, com força para Jesus. Cante, Santo, 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 cante. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais. Oh, este dia chegará, irmãos. Nós nos encontraremos com Jesus e para sempre. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do seu Deus, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riquezas não faltar, e coroa até teremos ali. Voaremos com